Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia da Unidade Humana. Dia do Cardiologista. Dia Nacional de Combate à Poluição Industrial. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 1 grau, máxima de 21 graus, Curitiba, Paraná. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,44. Valor do euro, em baixa, R$ 5,99. Índice Bovespa, em alta, 0,96%, 132.379 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,24%, valendo R$ 332.303,19. IPCA, em alta, 0,38%, julho de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,5%, 31 de julho de 2024. Valor do ouro, R$ 439,47. Notícias nacionais. Governo do Rio Grande do Sul faz novos pedidos à União para receber recursos. Estado quer receber um precatório devido pelo governo federal e a compensação previdenciária com pagamento de servidores, que somam cerca de R$ 1 bilhão. Moraes teria usado o Tribunal Superior Eleitoral como braço investigativo paralelo contra apoiadores de Bolsonaro no STF. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta terça-feira, após a publicação ter acesso a mensagens e áudios trocados entre assessores de Moraes. Oposição cobra ação de Pacheco por impeachment de Moraes e critica a atuação do ministro do STF. As novas revelações contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possível perseguição aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiram negativamente entre os deputados e senadores da oposição. A Advocacia Geral da União pede mais 30 dias para fechar acordos de leniência da Lava Jato. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso. Alexandre de Moraes manda bloquear rede social e R$ 50 milhões do senador Marcos Duval. Em julho, ministro deu 48 horas para que o parlamentar explicasse novas postagens com críticas ao STF. Polícia Federal desarticula esquema de lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil. Um mandado de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão são cumpridos em 3 estados brasileiros. Denominada Operação Arancia, os mandados foram cumpridos no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e no Piauí. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal deflagra operação transarmamentista contra o tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Foram executadas 23 ordens judiciais expedidas pela Justiça do Distrito Federal, que incluem 5 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão. Polícia Federal investiga a prática de crimes eleitorais e desvio de recursos públicos em Bagé. Operação Coactum III cumpriu mandados expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral. Polícia Federal inutiliza balsa de garimpo em Terra Caiapó, no Pará. Responsável foi identificado e será indiciado. Polícia Federal deflagra operação de combate ao tráfico transnacional de drogas em portos no sul do país. Foram cumpridas medidas judiciais em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Ministério da Saúde investiga 8 casos de transmissão vertical de Oropost. Dados da pasta indicam que, até 6 de agosto, foram registrados 7.497 casos de febre do Oropost em 23 estados. A maior parte identificada no Amazonas e em Rondônia. IML identifica 35 corpos do acidente aéreo em Vinhedo e libera 17 para as famílias. Mais de 50 parentes das vítimas foram recebidos no Instituto Oscar Freire e forneceram informações relevantes como histórico de fraturas e amostras de DNA. Sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima morre aos 100 anos em São Paulo. Takashi Morita veio para o Brasil em 1956 e completou seu centenário em março deste ano. Transporte aéreo puxa alta do setor de serviços em junho. Os segmentos que contribuíram para a alta de 1,7% dos serviços de maio para junho foram organização de eventos, programas de fidelidade de cartões e transporte rodoviário. Cidade em Santa Catarina registra menos 6,4 graus Celsius nesta terça-feira. Registro foi feito entre 7 horas e 8 horas por uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia em São Joaquim. Cidade do Rio registra a madrugada mais fria desde 2016. No Alto da Boa Vista, temperatura foi de 9,1 graus Celsius. Ciência e tecnologia. Rio recebe maior conferência global de tecnologia e inovação. Entre os mais de 2.000 conferencistas convidados está o físico brasileiro Marcelo Gleiser, que falou sobre as novas descobertas sobre o cérebro humano. Esportes.
Taça Libertadores. Oitavas de final, jogo 1. Grêmio 2, Fluminense 1. Copa Sul-Americana. Oitavas de final, jogo 1. Huachipato 0, Racing Clube 2. Notícias internacionais. Ucrânia diz que exército controla 74 assentamentos na região russa de Kursk, e isso acontece durante a maior incursão transfronteiriça que avançou 3 quilômetros, nas últimas horas. Rússia contra-ataca forças ucranianas na região de Kursk após invasão surpresa. Soldados ucranianos invadiram a fronteira russa em um ataque surpresa que, segundo Vladimir Putin, teve como objetivo melhorar a posição de negociação de Kiev antes de possíveis conversas e retardar o avanço das forças russas na frente de batalha. Incêndio em Atenas sem focos ativos, mas com pontos críticos dispersos. Uma pessoa morreu e 66 ficaram feridas, sendo 5 bombeiros, neste que já é considerado o pior incêndio florestal do ano na Grécia. Após ameaça em show de Taylor Swift, Áustria planeja medidas antiterrorismo. Chanceler austríaco disse que está apresentando um pacote de medidas para permitir ações decisivas contra atividades terroristas, com planos para reforçar os serviços de inteligência nacionais. Grupo terrorista Hamas dispara 2 foguetes contra a capital israelense, Tel Aviv. Segundo Israel, projéteis foram lançados a partir da faixa de Gaza, um caiu próximo à costa da cidade e o outro não atravessou a fronteira e caiu dentro do enclave. Irã rejeita apelo de países ocidentais para deixar de ameaçar Israel. País acusa o Ocidente de apoiar genocídio israelense. Porta-voz iraniano respondeu com um pedido: que países ocidentais se levantem de uma vez por todas contra a guerra em Gaza. Afeganistão, talibãs completam 3 anos com crise de direitos femininos. Sob o novo regime, o país é o único onde as jovens estão proibidas de estudar além do 6º ano, lembra a organização não governamental, com sede em Nova York. Tribunal de Bangladesh julgará ex-premier por uma das mortes ocorridas nos protestos. Este é o primeiro caso a ser aceito para julgamento contra a ex-governante, Sheikh Hasina, desde que deixou o país, em 5 de agosto, quando renunciou ao cargo que ocupava ininterruptamente desde 2009. Devido às mobilizações contra o executivo do partido Liga Awami. Coreia do Sul utiliza cachorro para rastrear possíveis percevejos em bagagens de atletas olímpicos. Paris sofreu uma infestação no ano passado, durante o verão e o outono, que causou o fechamento de várias escolas. Japão se prepara para um terremoto que acontece uma vez por século. País asiático investe em alerta inédito e medidas de precaução contra possível grande terremoto, enquanto especialistas debatem a necessidade e eficácia desses avisos. Sudão chegou ao limite com o agravamento da guerra civil, diz ONU. A agência da ONU relata fome em campo de refugiados. Estados Unidos e Arábia Saudita tentam mediação entre grupos rivais. ONU e movimentos sociais denunciam detenções arbitrárias na Venezuela. Segundo o comunicado da organização, em sua maioria, detidos não foram autorizados a nomear advogados ou a ter contato com a família. Casos equivaleriam a desaparecimentos forçados. Tribunal Penal Internacional recebe 646 denúncias contra Maduro após eleições. Denúncias serão anexadas a um processo que já tramita no TPI desde 2019 e que apura violações de direitos humanos por parte de Maduro durante seu governo. Oposição da Venezuela convoca manifestação mundial em mais de 100 cidades. A Plataforma Unitária Democrática, principal bloco político contrário ao chavismo, confirmou nesta terça-feira as cidades convocadas para um protesto mundial contra a fraude eleitoral na Venezuela. Organização Mundial da Saúde mantém pólio como emergência global. Em locais com saneamento precário e baixa vacinação, o vírus que é transmitido principalmente por via fecal-oral pode circular livremente, atingindo crianças suscetíveis ou que não foram vacinadas. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1893, a França se torna o primeiro país a introduzir a placa de identificação de veículos. Em 1901, reivindicado o primeiro voo com motor, por Gustave Vittead, um imigrante alemão e pioneiro da aviação nos Estados Unidos, com sua aeronave no ponto 21. Em 1920, os Jogos Olímpicos de Verão de 1920, tendo começado 4 meses antes, são oficialmente abertos na Antuérpia, Bélgica, com a bandeira olímpica sendo hasteada e o juramento olímpico prestado pela primeira vez na história olímpica. Em 1945, o Japão aceita os termos aliados de rendição na Segunda Guerra Mundial e o imperador lê o discurso do rescrito imperial do término da guerra. Em 1959, fundação e primeira reunião oficial da American Football League. Em 1972, um avião Ilyushin II-62 cai perto de Königs-Wusterhausen, na Alemanha Oriental, matando 156 pessoas. Em 2003, um apagão em larga escala afeta o Nordeste dos Estados Unidos e o Canadá. Em 2015, a Embaixada dos Estados Unidos em Havana, Cuba, reabre após 54 anos fechada, quando as relações entre os dois países foram rompidas.
Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.